Olá, gente. Hoje eu vim aqui, tá? Fazer uma jogada. Me pediram muito para fazer essa jogada sobre essa questão aí da Lava Jato, essa questão que tá indo aí pro STF, esses problemas, o que isso vai dar, se tem boicote e mais ou menos assim que eu entendi alguns pedidos. Eu abri aqui um jogo rápido pra gente fazer uma análise sobre o que o horário comum diz sobre esse assunto, mais ou menos uma previsão sobre esses acontecimentos, sobre a postura do presidente em relação a essa situação. É assim, o que é que o jogo diz? O jogo ele abre mostrando que existem muitas influências negativas em cima, perto do presidente. Olha, você vê que ele está vindo como rei de paus. Quem está do lado dele é o 5 de ouros, 3 de espada e ar de espada. Na direção dele aí o 7 de ouros, do outro lado, com o valete confirmando ele, uma certa pressão que está existindo. Olha, eu vou dizer uma coisa, a impressão que eu tenho é que ele está tentando sim fazer um jogo da boa vizinhança. Essa é a intenção dele em relação a acatar algumas coisas ligado a essas posturas aí do STF, essa questão dessa votação e tudo. Mas eu vou dizer mais uma vez, sempre eu vejo, tem um homem que se arma contra ele. Esse homem coloca ele em situações, sempre na intenção, é afirmado no jogo, sempre esperando um corte. Então, existe sim. Você vê que aqui embaixo ele vem como rei de ouros. Aí vem o desapontamento, a afirmação da tristeza e desapontamento e a ruína. 10 de espada, ele olhando pro 10 de espada. Então, existem situações que tá acontecendo que ele percebe que pode ser a ruína dele. Que ele, não no sentido de que ele vai ter um impeachment, não. Mas no sentido de queimar a imagem dele perante as promessas que ele fez. Tanto que ele entra como rei de paus e ele fecha como rei de ouros. 3 rainhas juntas significa breve, uma fofoca, uma confusão, uma intriga à tona. As 3 rainhas, quando ela vem afirmando e vem com 9 de paus. Já afirma que tem aqui uma confusão, uma afirmação de um atrito diante de algumas fofocas, quer dizer, tem um vazamento mais aí pela frente. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, a impressão que você vê que ele tá aqui embaixo, olha você vê, aí aqui em cima um valete e o outro valete, são os 2 filhos dele. Tem alguma coisa que preocupa o presidente em relação aos filhos? Existe alguma coisa que ele tá acatando para com que não respingue nos filhos? Eu não vejo nem ele preocupado com ele, basicamente. Você vê que na cabeça dele tá aqui o As de Copas, na cabeça dele o amor, quer dizer, o querer bem em relação a alguma coisa. Aí vejo um filho com o próprio 7 de Copas, que mostra realmente o 5 de paus, que mostra conflito, o 7 de paus que traz, 7 de Copas que traz essa preocupação, né, das ousadias deles, dos perigos que de alguma forma dentro do vínculo emocional, pessoas que agem mais pela emoção e acabam se prejudicando. Aí aqui mostra a preocupação, a afirmação dele em relação à preocupação, em relação a atritos e a rivais, 5 de ouros, a rivalidade, a traição dentro da rivalidade. E tem um homem que ele é como se esse homem ele jogasse. Você vê que ele tá como rei de espada, o rival, aquele que guerreia, que tá guerreando, de uma forma velada ou não, em direção a essas rainhas que simbolizam fofoca e intriga. As 3 rainhas juntas no jogo, é uma dica para quem tá estudando, sempre vai anunciar intrigas, fofocas, estouro de confusão. Algo que vem, tá afirmado pelo próprio baralho. Pode esperar que vem. E outra coisa, o jogo ele sempre mostra, tem uma movimentação, tá? Uma movimentação que gera um desapontamento. Um desapontamento que envolve dinheiro. Essa questão aí do STF é sim uma forma de se safarem, é uma forma de articular, existe sim uma articulação, e que essa questão do presidente dentro dessa situação, em alguns momentos se tornar passivo, né? Porque vem a postura do rei de paus, o rei de paus é um rei forte, o rei geralmente numa leitura é um rei que tem boa índole, porém ele está aqui do lado do 5 de ouros, do 7 de ouros, pressionado por uma energia rival. Existe uma pressão, ele está sendo pressionado. A afirmação da pressão, de uma pressão dentro dessa questão do 3 de espada, da apunhalada, da traição e de uma confusão. Então, é aquela coisa que eu disse, existe sim algum medo e alguma preocupação vinculada a ele. Ele tem uma preocupação. Eu só acho que é os filhos, porque os 2 valetes, não acredito que seja outra pessoa.
Os dois valetes aparecem sobre a cabeça dele na primeira linha do jogo. E tem um que tem uma intenção maior. O 2 de ouros em começar, o valete de ouros é um valete sempre promissor, aquele que sempre joga a semente no terreno fértil pensando em lucrar. E um deles, um tá de costa, que deve ser o Flávio, se eu não me engano. Tá de costa, deixando o 6 de espada, deixando a coisa rolar, meio que aqui na calada, meio que passivo, vamos dizer assim. O outro aparece em movimento com um intuito maior. Então, esse outro, ele tem uma vontade de estar ali aparecendo, vamos dizer assim, porque o 2 de ouros é a necessidade de ter as ferramentas para começar a agir. Então, ele tá... Toda essa aproximação dele, ou essa aparição dele, tem um porquê. Agora, o próprio aqui, como rei de paus é o marido, é o pai, ele como pai, por isso que eu digo que é ligado aos filhos, existe uma preocupação afirmada vinculada ao plano emocional. Ele não está separando essa coisa de que ele é o presidente e é o presidente e o pai. Não está separado, está junto, está misturado, né? E aqui embaixo já mostra o desapontamento, a preocupação em relação a algumas fofocas, algumas coisas que estão vindo à tona. E vai vir alguma coisa à tona aí que vai respingar no presidente, está afirmado. Ele tem uma preocupação, mas essa preocupação ela vai vir à tona. Não sei o que não tenho como dizer o que seja. Porque eu vejo ele como rei de ouros e na postura do rei de ouros ele já vem como presidente. Ele já vem como um homem de poder. O poder, né, ele tá vendo que dentro do poder ele tá tendo obstáculos, ele tá tendo que ter cuidado com o telhado de vidro e existe um medo do desapontamento. Daqui afirmado, desapontamento, uns atritos, umas preocupações. Por noite, quer dizer, existe sim uma coisa que da noite por dia vai surgir, vai vir à tona. E 4 de ouros e 9 de ouros é coisa com dinheiro. Então é alguma coisa ligada a dinheiro, é alguma coisa que envolve dinheiro. Mas mais uma vez, o 9 de ouros fecha na coluna do futuro afirmando ganho. Então é uma coisa que vem, que preocupa ele, que dá uma confusão, mas que tem lucro. No final das contas, isso não vai trazer nenhuma perda maior para dentro do governo no sentido pessoa, que vai derrubar ele ou o filho dele ou alguma coisa assim. Em relação a esse negócio de justiça, esses negócios da justiça, eu vejo muita... Você vê que tem muita espada entrelada, que se você for fazer o cruzamento dentro de uma leitura, você vê claramente a preocupação em relação aos ganhos, a pessoas que vão ser cortadas, quer dizer, vai ter sim umas situações meio restritas para algumas pessoas. Pode sim se preparar que vai ter sim uma pressão e uma certa, como eu posso dizer, não vou dizer que é retaliação, mas como se fosse ter sim algumas situações onde eles vão tentar colocar a lei a favor deles. Eles já estão tentando, já vão conseguir, viu? Infelizmente essa vitória aqui aparece dentro da questão dos homens do poder, né, ligado à justiça. Afirma, de novo aqui, afirma o homem, esse que é rei de copas. Não tem quem me diga que nesse momento presente o rei de copas, ninguém tem que tirar da minha cabeça, intuitivamente eu sinto, que esse rei de copas olha por 7 de espada. É um homem, tá? É um homem de fala mansa, de fala tranquila, que esse homem aqui não é um homem que é previsto para entrar, esse aqui é um homem que existe no momento, que geralmente é a pessoa mansa, que olha por 7 de espada, olha para onde ele se meteu, olha para o labirinto. E existe uma decepção vinculada, ele junto com uma mulher, ele como se ele estivesse conversando, indo ao encontro de uma mulher, com uma decepção, tá? E um corte. Então esse homem, os projetos dele dentro do governo, é um dos ministros. Eu, particularmente, intuitivamente, pela postura do rei de copas, eu acredito que seja o Sérgio Moro como ministro da Justiça. Então, eu vejo ele dentro de um labirinto, como se ele tivesse desapontado com algo, como se ele tivesse entrado numa situação onde ele está se vendo meio sem saída. Então, ele vai começar a ver a dificuldade de colocar as coisas da forma que ele dá a lei, da forma que ele acha certo. Ele vai encontrar essa dificuldade, está afirmada, ele já está vendo. Porque ele já vem para o futuro e ele já olha na direção do 7 de espada indo para o passado. Aí mostra essa mulher, ele conversando com essa mulher, como se essa mulher é alguém do governo ou é ele muito próximo a uma mulher, tendo uma conversa, uma dama de ouros, trabalhando, buscando vitória em relação às coisas que ele quer, esse rei de copas. Mas o valete de espada vem o corte das alegrias, né? O corte do 9 de copas, o corte de uma alegria.
na afirmação do isolamento, ele ficando esse homem se isolando, até não sei se vai pedir para sair. Não sei se ele iria fazer isso, mas a tendência disso acontecer durante esse ano existe. Aqui mostra uma encruzilhada com a vitória. Então, esse momento em relação a essas coisas que estão acontecendo, dentro desses poderes, dentro dessas votações e tudo, dentro desses homens de poder, 10 de ouros, 8 de ouros, 6 de ouros, está aqui a afirmação deles colocarem para frente aquilo que eles estão com o intuito de fazer. Apesar de ter um sacrifício, mas eles botam para frente isso aí, viu? Provavelmente o que já está sendo votado já foi, aquilo que estão pensando em fazer provavelmente aconteça, porque apesar de lágrimas e de opressões, se afirma no futuro a conclusão em relação a isso, né? E o jogo deixa muito claro que tudo aquilo que está sendo trabalhado vai ser concluído lá dentro do parlamento, lá dentro das tramas lá dentro deles, né? Você pode ter certeza que se existia um receio do governo do PT voltar e abafar isso, você pode ter certeza que dentro deste governo, dentro de algumas coisas que estão fazendo ligado ao STF, dentro da justiça em si, eles vão tentar fazer a mesma coisa, indiferente de partido, indiferente de presidente. Existem situações que o baralho mostra que são pessoas, 4 de pau são pessoas ao redor, que cercam, pessoas que vêm com a força para conseguir algo, pessoas que se acumulam dentro de um prol, dentro de uma situação que precisam obter a vitória e que vão se juntar e não vai ter muito como mudar essa situação. Existem algumas coisas que vão cair, tem coisas que não vai dar certo, 10 de paus, opressão, vão ter uma desistência, mas no final das contas, aquilo que a base dessa, eu posso dizer, não vou dizer que trama, né? Dessa decisão, dessas articulações, vamos dizer assim, vai ser concluída e vai ser enraizada. Aqui se afirma, quem está esperando, quem queria essa análise, se confirma, viu? Tem aqui alianças, 10 de copas é alianças, pessoas se aliando, pessoas que estão no poder se corrompendo. Infelizmente, viu? Infelizmente. Você vê que o 10 de ouros, ele está cortado pelo 5 de espada. O 10 de ouros é o poder supremo. Algo quando você atinge algo muito maior. 5 de espada é o corte por a vingança. Então, existem situações que existe, tipo assim, quando você tem uma carta na manga que você vai lá e diz assim, olha, ou tu aceita, ou então vamos deixar isso aqui vazar. Ou você se alia a gente, ou então a gente vai atrapalhar. É mais ou menos assim, o 5 de espada dentro desse jogo se afirma, porque o 7 de paus é competição. O 7 de paus é atrito, é a afirmação da competição mediante ao poder. E as alianças sendo feitas através disso, ok? Então assim, acho que ficou claro em relação a esse momento. As previsões, infelizmente, não são das melhores no sentido desse caso, mas também não estou vendo que isso vá acontecer e venha a mexer diretamente com o povão. Mas eu vejo que assim, com o povo, eu quero dizer que não vejo nenhuma medida que venha a prejudicar as pessoas mais humildes, dentro do que aquilo que já está, aquilo que já não está muito bom vai continuar, aquilo que está bom vai continuar, aquilo que tá para melhorar, melhora um pouquinho. E essa questão da previdência, isso vai ser resolvido. Isso vai ser colocado, até porque as alianças, elas estão afirmadas. Então, eles estão tentando alianças e eles vão conseguir. Talvez não seja tão rápido ou tão fácil, porque tem umas encruzilhadas no meio do caminho, mas é aquilo que eu sempre digo. Uma coisa é você não ter o poder nas mãos, outra coisa é você ter o peso do poder. Porque além de ter o peso do poder, tem a responsabilidade com o poder e tem aquela coisa de você ter que ter cuidado, porque todo mundo tem um telhado de vidro, né? Sempre tem uma brecha. Se você for cutucar, você vai achar. E quem está no poder vai estar em evidência. Então, existe esse risco que de certa forma, acho que quando a pessoa já vai para uma posição dessa, acaba ficando com medo de alguma forma. Então, assim, eu vejo ele com pensamento ainda bom, porque ele vem como paus e fecha como ouros. Ele tem pensamentos de cumprir as promessas dele, mas existe sim caminhos de opressão e caminhos de peso. O jogo fala, tá? Existe sim umas situações que acaba meio que tirando da rota, vamos dizer assim. Por enquanto, o jogo mostra que ele tá ali, passando por cima disso, e agora a preocupação dele como pai atrapalha, viu? E atrapalha sim, algumas situações. Mas
faz parte, né? Gente, um abraço. Tô fazendo aqui esse jogo rapidinho só porque muitas pessoas me pediram, eu peguei assim, não, hoje eu tô aqui com um tempinho, eu me concentrei aqui, vim fazer. E a gente vai continuando. De vez em quando eu vou fazendo jogo de previsão, a gente vai vendo os acontecimentos, né? A gente sabe que tem mais um homem para cair e tem uma história de uma mulher aí também que vai se prejudicar no governo de alguma forma e vai sair. Isso aí a gente já viu no outro vídeo. E isso aqui continua. Só não direcionei para isso, mas continua assim na vibração. Gente, um abraço e até durante a semana, né? Sempre, todos os dias, a carta do dia, os aconselhamentos, os direcionamentos de quem me segue aí, que me acompanha todos os dias. E aqui, aqueles que gostam das previsões políticas, a gente vai fazendo aí de vez em quando. E um abração para todos.